Boa noite a todos. É com a permissão do Mestre Jesus que iniciaremos mais uma live do Papo de Amigos. Hoje com um tema super importante, um tema bem agradável, um tema que é muito interessante a todos, é de extrema importância esse tema. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho no Lar. Como que a gente pode fazer o Evangelho no lar? Quais são os benefícios do Evangelho no lar? Tirem todas as suas dúvidas, como sempre eu peço para as pessoas que já vão entrando aqui, já os nossos amigos que sempre nos acompanham toda terça-feira às 20 horas, que mandem suas dúvidas. A gente gostaria também da participação de vocês. Vocês fazem o Evangelho no lar? Como é feito o Evangelho? Hoje nós vamos passar um pouquinho como que é feito o Evangelho no lar, que nós espíritas fazemos. Mas qualquer pessoa de qualquer religião pode fazer o Evangelho no lar, tá? Então nós vamos tirar algumas dúvidas, vamos mostrar algumas diferenças, né? Porque pode ter pessoa que pode falar, mas eu faço a prece, eu faço a oração em casa, e é diferente. O Evangelho é a reunião familiar, é dos membros da família. Claro que é sempre bom, é excelente, todos fazerem suas orações, suas preces ao acordar, quando já passam o dia, né, fazer suas preces finais. Mas o Evangelho ele é um pouco diferente, ele é bem simples, porém um pouquinho diferente. Então eu já vou agradecendo a todos aqui que estão participando, a Fernanda, a Ruth, a Roseli está aqui, o Sorrentino Marinho, um abraço. A Jamile também entrou, Diálogo com os Espíritos, sempre está acompanhando a gente aqui, o pessoal. Estou aguardando o meu amigo João, acabou de entrar. Pessoal, eu também vou pedir a colaboração de vocês, que vocês acessem o nosso canal no YouTube, tá? Nós temos um canal, lá está disponível todas as nossas lives do Papo de Amigos. Quem perdeu, quem quer indicar um amigo ou um parente, é muito importante isso para a gente, né? De vocês se inscreverem no canal. A gente precisa de pessoas inscritas para poder as nossas lives chegarem a mais pessoas, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição aí, hoje fixado, o nosso endereço do nosso canal no YouTube. Quem quiser acessar é www.youtube.com/Papo de Amigos 10, né? É o número 10 mesmo. Entra lá, se inscreva rapidinho, em menos de 30 segundos a gente já faz a inscrição. Aí vocês, toda vez que a gente adiciona um novo conteúdo, toda vez que a gente adiciona um vídeo novo, vocês são notificados. E para a gente é muito importante. Quanto mais pessoas acompanharem o conteúdo, o intuito dessa live é como algumas... Hoje já está um pouco mais normalizado, mas durante a pandemia as casas espíritas, as igrejas, os templos estavam todos fechados. Então a ideia nossa do Papo de Amigos foi de a gente promover e levar os ensinamentos espíritas e também de outras religiões. Aqui a gente traz vários participantes. Mandar um abraço para a Érica, minha amiga entrou ali, um abração para ela, obrigado por estar nos acompanhando. Boa noite, Érica, muito importante. Manda um abraço para o Eduardo também, acho que ele deve estar acompanhando com você. A Yara também está entrando. Então, pessoal, é muito importante essa participação de todos. A live, como a gente sempre fala, é a live Papo de Amigos, é um bate-papo, né? Nós trouxemos recentemente a bruxa Juliana, né, que teve o maior sucesso, Emerson Tada, que foi nosso último convidado. Lembramos também que tá sensacional a nossa programação. Nós já temos algumas lives já fechadas, são várias, tem coisa muito interessante, vocês vão adorar. A gente sempre procura trazer algo diferente, né? Algo que as pessoas gostem de participar, né? Então a gente tenta sempre trazer algo diferente para não ficar naquela mesmice, né? E só a gente participar. Então a gente procura abrir sempre a live, lembrando também uma coisa que fazia tempo que a gente não falava aqui durante as lives. Claro que quando tem convidado não tem como
acontecer. Quem quiser participar, se alguém quiser participar aqui, ser o quarto participante da live Papo de Amigos, também a gente adiciona aqui no vídeo, quando não tiver, então pode adicionar 4 pessoas, entra, dá uma opinião, faz a prece junto com a gente. Eu estou aguardando o professor e o Matheus adentrarem a live, para a gente iniciar essa live que, ao meu ponto de vista, o Evangelho no Lar é muito, mas muito importante mesmo, tá? Um abraço também para a Ana, acabou de entrar aqui, uma boa noite, seja bem-vinda à nossa live. Então a gente sempre espera todos, né? E hoje é um tema que eu gosto muito, o Evangelho no Lar é algo que a gente precisa mostrar para as pessoas que é algo simples e que traz um benefício, que traz um retorno muito grande. Matheus, boa noite, seja bem-vindo, meu querido. Boa noite, meu anjo bom, menino lindo, que cabelo é esse, hein? Você viu? Rapaz, olha, esse menino tá cada dia mais chique. Sensacional, como diria você, né? Maravilhoso. Mateuzinho, como é que tá chegando a imagem e o som aí para você? Tá perfeito, tá maravilhoso. Professor acabou de entrar na live aí também, já vi que ele tá entrando. Exatamente, eu vou mandar o convite para ele aqui, para ele participar, para a gente iniciar. Eu estava falando, antes de você entrar, Matheus, o quanto é importante as pessoas se inscreverem no nosso canal no YouTube. A gente precisa dar uma Claro. parada aos inscritos, né? No começo foi aquela... Deixa eu mandar um abraço para um amigo que entrou aqui agora, Tiago Petean, meu amigo, mora lá em Madrid. Um beijo, Tiago Petean, tá lá na Espanha, em Madrid, acompanhando a gente aqui. Que legal, acompanhando a gente de fora. Olha o professor aí dando boa noite. Eu vou mandar o convite novamente para ele, ou ele manda o convite para participar da live. Vamos ver, peraí. Matheus, enquanto isso, vai falando no nosso canal, vai falando o tema de hoje. O nosso canal no YouTube chama Papo de Amigos 10/apresentação. Olha o homem mais apaixonado do Papo de Amigos aí, ó. Boa noite, pessoas. Boa noite, meu caro. Já estava escutando aqui as apresentações. Graças a Deus, tudo na santa paz. Boa noite a todos, tá? O pessoal que está aí. Não vai dar para eu falar o nome de todos, mas sejam todos bem-vindos. Tá uma satisfação a gente estar aqui de novo. A terça é muito aguardada por nós, né? Rômulo, Matheus. Um bate-papo legal. E a nossa programação aí, o Rômulo estava falando, esse mês bomba, viu? Trazendo aí... Pode dar um spoiler, Rômulo? Pode, né? 2 pessoas vão estar participando da nossa live. Eu não sei se para o Matheus, seu áudio para mim... Seu áudio para mim tá cortando um pouco. Para mim tá ok. E agora? Agora melhorou. Eu apanhei aqui na hora de entrar. Na hora de entrar eu apanhei. Aparece um negócio de Telegram aqui. Eu apertei tudo errado. Pode dar um spoiler, Romulo? Deve, professor. Eu estava falando para as pessoas aqui, professor, e para o Matheus também, que a gente precisa das pessoas que se inscrevam no nosso canal. Eu vou deixar aqui no comentário fixado o endereço do nosso canal no YouTube, que lá tem todas as lives que o Papo de Amigos já trouxe aqui. E eu falei que a nossa programação tá sensacional, os convidados já confirmados, né? Já confirmados. Então, professor, dá um spoiler pro pessoal já. Até 14 de abril. Não dá a data, hein, professor? Só fala quem são os convidados e os temas, as datas não. Nós vamos ter 2 pessoas direto de Portugal, tá? Ela vai falar um pouquinho sobre... Ela é terapeuta também, e hoje, Matheus, eu até lembrei muito nas conversas suas, ela passou por um tempo muito difícil na vida dela. E ela vai vir falar um pouquinho sobre como ela recuperou e como ela recupera pessoas hoje, tá? E qual é o trabalho dela, recuperar pessoas em depressão, em pessoas com ansiedade. E uma também, nós vamos ter aqui, ela vai falar sobre o baralho cigano, ela vai tirar algumas cartas para nós,
falar o que é o baralho cigano, como que funciona. Ela atende lá em Portugal, é uma brasileira atendendo já com esse trabalho Olha que em legal. Portugal. Depois nós vamos ter também o Ho Oponopono, vai ensinar a gente a praticar o Ho Oponopono também, a área do Mataus. Então, vai estar quente aí até mais ou menos o meio ali de... Nós vamos ter um cantor também, né? Nós temos um Cantor? Vem um cantor de uma banda espírita falar com a gente, falar um pouquinho sobre a música espírita, o trabalho Esse deles papo de também. amigos tá bombando, hein? Tá sensacional esse papo de amigos, tá voando. Daqui um pouco vem Raul Seixas, Renato Russo, o negócio tá ficando bom. Tá sensacional. Então, só relembrando, sobre o baralho cigano, ela vai fazer leitura, né, professor? Aí, quem tem alguma coisa, tirar algumas cartas, né? Vamos pedir para ela tirar algumas cartas ali, explicar um pouquinho sobre o que é o trabalho, né? Porque às vezes a gente olha a simbologia, a gente tem uma impressão. Então, pedir para ela tirar algumas cartas aí, mostrar para a gente, para entender como é que funciona, né? Ô, professor, só uma dúvida para os nossos telespectadores. Terça-feira que vem é terça-feira de carnaval, feriado, nós vamos entrar normalmente, né? Terça-feira que vem. Normal. Terça-feira tem uma terapia. Terça-feira vai vir uma terapeuta falar com a gente, né? Nós vamos ter uma terapeuta falando. E eu vou vir fantasiado, já hein? Já tá agendado. Eu não lembro se ela é terapeuta. Terça-feira que vem, terça-feira de carnaval, eu vou vir fantasiado. De Hulk? Hulk? De Hulk. Foi fácil acertar essa, né, professor? Foi muito fácil. A Eliana entrando aqui, né? Eliana Ianotti. Estão perguntando se o cantor vai ser o Zé Rico, Rômulo. Estão perguntando aqui, ó. Zé Rico, eu choro. A Roseli Rodrigues está perguntando se o cantor vai ser o Zé Rico. O Zé Rico, de repente... Não pode falar o nome do cantor, não pode falar ainda. Não pode falar. De repente, nessas lives espíritas, tudo pode acontecer, né? De repente... Pode ser a Maria Mendonça também, né? Pô, vamos lá. Ó, cara, você sabe que nós brincamos, Romo, mas quando esses cantores famosos eles vêm para fazer a psicografia, eles não dão os nomes deles. Então, quando você tem evidência deles, eles não são a mesma imagem que tinha aqui na Terra. Para evitar populismo. Eles vêm bem humildes, vêm geralmente no formato anterior. E olha o nosso amigo Emerson Pado aí. Só depois que ele confirma a psicografia também. Tá, que interessante. Mandar um abração pro Emerson Padua, nosso amigo, tá online também aqui na live. E foi um dado muito interessante, né? Que você falou aí, professor, que eles não vêm com a aparência de quando eram famosos, né? Para não ter esse problema, né? E a Roseli colocou aqui, mas o Zé Rico é o cachorro do Rômulo. Olha só, ela sabe até o nome do meu cachorro já. Cachorro? Né? Vamos lá. A Roseli, falar em Roseli, a Roseli fez uma pergunta que eu acho legal para a gente já iniciar aqui a live com o tema, né? Então ela fez a seguinte pergunta. Eu coloquei aqui, gente, está fixado aí, o nosso canal no YouTube. Por favor, entre lá, se inscrevam, pede para o pessoal se inscreverem. A gente quer que divulga para mais pessoas as lives. Manda para os seus parentes, para seus amigos, para o namorado, para o marido, mulher, esposa, para os companheiros de serviço. Dá uma forcinha para o canal Papo de Amigos. Então a Roseli, professor Matheus, ela fez a seguinte pergunta aqui. Qual o melhor dia e horário para realizar o Evangelho no Lar? E também pedir para o pessoal, se quiser entrar ao vivo aqui, cabe mais uma pessoa, né, para fazer uma prece, para falar também. Papos de amigos, sempre cabe mais um, é igual coração de mãe, né? Isso, eu falei que a gente está trazendo sempre convidados, né? Quando tem as 4 pessoas na live, não tem como, mas como hoje está os integrantes só do Papo de Amigos, quem quiser entrar para fazer a prece, para participar, fazer uma pergunta, fazer algum comentário, então aqui é um bate-papo,
tem bastante gente aí que fica, tem vergonha, imagina, é um bate-papo descontraído. Então, ô professor, vamos responder aí a pergunta da Roseli, que eu acho muito interessante, que as pessoas realmente, acho que uma das maiores dúvidas quando se fala do evangelho no lar é essa questão. Tem dia certo? Tem horário? Quem pode participar, né? Essas são dúvidas. Criança pode participar? Uma visita que chegou pode participar? Eu posso fazer o evangelho no lar sozinho? Posso? Sim? Não? Tem dia específico? Tem que ser sempre no mesmo dia, no mesmo horário? Então isso, eu estava explicando, professor, que a gente vai passar como nós espíritas, que a gente realiza o evangelho. Mas qualquer pessoa de qualquer religião é o evangelho no lar. Não está citando religião alguma. Então, nós vamos primeiro explicar como nós espíritas fazemos o nosso evangelho, baseado em quê, o que a gente lê, quais são os livros, como que é feito, né? Dando uma dica já assim bem grande, como que a gente começa o nosso evangelho no lar. Mas aí a pessoa fala, Rômulo, mas eu não tenho o evangelho segundo o espiritismo, mas você deve ter a Bíblia, né? Mas eu também não tenho a Bíblia. Seja ela qual for da sua religião, mas eu não tenho um livro específico da minha religião, da minha doutrina. Então não precisa também. O evangelho, o que é o evangelho no lar? É uma reunião familiar, é aquele tempo que você separa para reunir a tua família e para falar sobre o evangelho de Jesus, o evangelho do Cristo, independentemente da religião, da tua crença. É um momento de pensamentos e de conversas elevadas. Você não pode reunir para fazer o evangelho no lar e conversar sobre time de futebol, sobre política. Então, é um momento de respeito. Quando você vai à igreja, quando você vai ao culto, quando você vai à casa espírita, quando começa a missa, quando começa o culto, é aquele momento da prece, aquele momento da concentração, do pensamento elevado à espiritualidade, a Cristo, a Deus. Então, o Evangelho no Lar, respondendo a pergunta da nossa amiga Roseli, ela perguntou, né, se tem dia específico e horário. Não, Roseli, não tem. Não existe um dia específico, de segunda, de terça. É o dia que a maioria da família consegue se reunir, por exemplo. Mas qual a dica que a gente dá para vocês? O evangelho ele tem que ser feito, tentar, né? Sempre fazer no mesmo dia da semana e na mesma hora. E nós vamos explicar o porquê disso, né? Então, mas não dá para eu fazer um dia eu entro na segunda, um dia eu consigo na terça. Tudo bem, não tem problema algum. A realização do evangelho vai ser da mesma forma perfeita, você vai ter o auxílio da espiritualidade da mesma forma. Porém, se você criar uma rotina, um compromisso, porque a missa não tem a hora certa e o dia certo da missa, os cultos, nós trabalhamos em casas espíritas, tem os dias de atendimento, tem os dias de desenvolvimento mediúnico. Então, o evangelho, ele não precisa, não tem um dia específico. É o dia que melhor comportar para a sua família. Porém, se você conseguir fazer o evangelho sempre no mesmo dia da semana e no mesmo horário, é o mais indicado. Tá? Eu vou dar um exemplo meu, eu faço sempre aos domingos, que é um dia mais tranquilo. Então, eu procuro sempre aos domingos, no mesmo horário, eu faço o evangelho. Tá? Professor e Matheus, querem acrescentar Rômulo, lembrando o motivo, né, pelo qual também da rotina do dia e horário, porque a espiritualidade, ela sabe que você vai estar naquele dia e naquele horário. Então, a espiritualidade vai estar visitando a sua casa nesse dia e nesse horário, quando se é determinado o dia e horário. Então, por isso da rotina, porque também a espiritualidade vai estar fazendo o auxílio, sabendo já que naquele dia e naquele horário você vai estar precisando ou solicitando o auxílio espiritual. Exatamente. Quando você, eu passo no domingo às 8.
Eu tenho eu marco sempre às 8 horas da manhã. Aí eu marco o dia e horário, por quê? Se você estabelece um vínculo com a espiritualidade e de repente a sua residência ela vai se tornando um foco de aprendizagem entre você e a espiritualidade também. O teu mentor começa a vir, a evolução é nos dois mundos, né? Então, de preferência, você marca um dia e marca um horário para que a espiritualidade venha. Porque, por exemplo, você está precisando mentalizar um parente, precisando mentalizar um amigo. Você pode, nesse momento, estar fazendo essa mentalização que os espíritos vão ter a pessoa a ajudar também. Você vai enviar energia para ela, você ajuda através do teu ectoplasma também. O Evangelho no Lar, ele não é um culto espírita no lar. A gente tem que tomar cuidado, senão às vezes a gente fala assim, mas será que eu vou transformar minha casa num culto espírita? Não. O Evangelho no Lar, ele não é uma invenção do espiritismo, né? Jesus já fazia isso reunido com os apóstolos lá, ele sentava, é um momento para você fazer uma leitura, trocar ideia, como o Rômulo falou, fazer uma reflexão sobre os ensinamentos de Cristo, o ensinamento cristão. Então é um momento que você senta para trocar essas ideias, trocar a informação, ajudar um ao outro e ao mesmo tempo você pode criar com o tempo, na verdade, um vínculo com os espíritos, com a equipe espiritual, que ela vem trazer energia positiva para tua casa, para o teu lar. Aí a energia da tua casa, ela vai transcender a sua casa. Ela vai melhorar as coisas do teu vizinho, vai melhorar as coisas do bairro. Então ela torna-se um ponto de referência para os espíritos também, nesse sentido. Não no sentido de incorporação, tá? Como uma casa, a casa mediúnica, ela tem um outro preparo, ela é totalmente diferente. É um negócio mais voltado para você, uma obra sua, para você energizar a sua família, o seu lar, fluidificar a água também, né? Bem lembrado, né, Luiz? Muito bem lembrado. Pode colocar um copo de água ali ou uma jarra. Depois nós vamos passar alguns padrões também, né? Algumas coisas que pode estar se fazendo. Não é um ritual, tá, gente? É uma espécie de disciplina. Né? O professor, você lembrou muito bem antes. Eu queria mandar um boa noite aqui para Ellen Rocha, né? Que ela vai ser a futura senhora Pádua. É a namorada do nosso amigo Emerson Pádua. Tá acompanhando a gente também aqui na live. Uma boa noite. Agora ele vai mudar o Instagram dele de Emerson Pádua consultor para Emerson Pádua apaixonado, ele falou para mim. Exato. Olha que informação que o Matheus traz. Deixa eu mandar um beijo pro meu pai também. Acabou de entrar na live, meu pai Zé, tá acompanhando a gente. Um abraço para ele. Um abraço para a Ângela, filósofa, que entrou na nossa live aí também. Vim falar um pouquinho da filosofia com a gente aí, trabalhar um pouquinho essa parte aí que ela trabalha a espiritualidade na filosofia também. Uma coisa muito importante, né, professor, que você falou, que o evangelho no lar, ele independe da religião, como eu disse, não é um culto, não é um ritual, é apenas uma reunião familiar. É uma hora de você levar o teu pensamento nos ensinamentos no Evangelho de Cristo. Então, não é um culto espírita, não é uma missa, não é um culto evangélico. É o momento que você reúne a tua família, né? As pessoas também perguntam muito, que têm dúvidas, né? Quanto tempo tem que durar o Evangelho no lar? Não existe o tempo, né? Mas ele tem que ser de uma maneira que tenha o silêncio, os pensamentos elevados, a prece, a água fluidificada, e que também não se estenda muito para todos. Eu sei da correria do dia a dia, mas que
Geralmente, gente, de 15 a 30 minutos. Ah, mas eu faço mais rápido, o meu dá 10 minutos. Excelente, tá? Procurar uma coisa também muito importante, professor, desligar os aparelhos eletrônicos, né? Celular, fazer, ou quando for colocar, quando eu faço, eu coloco uma música instrumental para harmonizar também a casa. E é muito importante essa questão das pessoas se reunirem, né, e fazer o evangelho. Então, de forma rápida, de forma respeitosa. Nós vamos passar aqui uns passos. Não é que tem que ser feito assim, gente. Entenda. Nós vamos passar um modelo de como é feito, que possa ser feito o evangelho. De uma forma simples. Oi, pois não, professor? E se você não puder fazer com a família, faça sozinho também pode, no seu quarto. Muito importante. Né? Às vezes é só com a família. Não. Mentaliza, né, Luiz? Mentaliza, né? Se a sua família não aceita, faça você. Vai lá no teu quarto, vai lá naquele teu momento. Quando você faz sozinho, geralmente o tempo é menor. Porque você não tem aquele diálogo. Quando é em grupo, você vai debatendo ali, debatendo no bom sentido, porque cada um tira uma visão de determinada leitura. E é essa troca de conhecimento que fortalece. Né? O que não pode ter é crítica, quando reúne em grupo. Isso daqui serve para você, tá vendo? Você tem que seguir isso. Não, é um momento de amadurecimento para construir uma sabedoria junto. Então, pode ser em família ou pode ser individualmente. Tá? Exatamente. E eu ia deixar uma pergunta para o pessoal. Você faz o evangelho no lar? Ou você faz uma leitura? Você faz um momento de religar-se? Porque o evangelho no lar é você religar-se aos ensinamentos cristãos, religar-se a Deus naquele momento, né? Aos seus entes queridos. Aos seus entes queridos. Você está com a gente aqui, você tem esse momento na semana para fazer isso? Você tira esse momento seu para fazer isso? O pessoal poderia ir respondendo para a gente. Olha, Luiz. Ô, Matheus. Ô, Luiz, e uma coisa que eu acho que também é muito importante, quando as pessoas conseguem começar a fazer isso, porque não é só uma união com a espiritualidade. Isso acaba se tornando algo que vai unir a família, porque hoje a gente está vivendo, né, dias tão corridos, aquela questão que todo mundo trabalha, cada um no seu celular, cada um no seu programa favorito, um almoça um horário, outro janta no outro horário, um sai, outro entra, então a família acaba se desconectando. Então é um momento também de não só unir com a espiritualidade, mas também um momento de comunhão com a família, de tá fazendo uma comunhão com a família, né? Fazendo uma reunião, não só uma reunião que vai ligar com a espiritualidade, mas que vai fortalecer os laços da família, né? Então, pessoal, vocês fazem alguma coisa nesse sentido, ou parecida, e como que é? Exatamente. É muito interessante para a gente saber tudo isso. O Matheus e professor, olha a informação que o nosso amigo Emerson Pada colocou aqui. Colocou que a Ellen é maravilhosa e que ele ama ela mais que café, hein? E ele gosta de café, hein, cara? Eu comecei a tomar café. Eu comecei a tomar café sem açúcar, viu? Esse Emerson Pada tá igual o Luiz, tá igual o Luiz, apaixonado, ó. 5 dias que eu tô tomando café sem açúcar. Você tá de parabéns, você tá de parabéns, professor. Eu vou promover você. Que é tudo na base da ameaça. Você quer passar uma noção de sequência pro pessoal? Vamos passar, né? Então, eu vou passar... Uma indicação nossa, né? Isso, é uma indicação, né? Não precisa ser feito desta maneira. Não existe certo e errado para o evangelho no lar. Tanto é que o nome já diz, evangelho no lar. Não depende de religião nenhuma. Todas podem fazer e devem fazer o evangelho no lar, tá? Então, assim, eu vou passar como eu faço o evangelho na minha casa, tá? Como é feito. E é mais ou menos um padrão espírita do evangelho no lar. Mas nós queremos saber a opinião de você. Você que é católico,
Você reúne a tua família, teus filhos, teus irmãos, teus pais, para fazer. Quantas vezes vocês fazem por mês? É por semana? É toda semana? Quem é evangélico, seria muito importante a gente saber também como é feito, né? Eu sei também, eu tenho muitos amigos em outras religiões, eles fazem visitas, né? E eles fazem, não é culto, eles se reúnem, lê a palavra e faz uma prece. Pode convidar o vizinho. Pode convidar o vizinho. Ao meu modo de entender, é um evangelho no lar, dos evangélicos, principalmente a congregação, que eu tenho bastante amigo, também gosto de ir na congregação, é muito, muito bom, todas as religiões são muito boas. Então eu estou falando do que eu conheço um pouco. Então eu vou passar um modelinho, professor, como que a gente faz o evangelho no lar, né? Primeiramente, sempre a gente se reúne num lugar que tenha silêncio, que não tenha, claro, não pode ter som alto, é o que eu falei, tentar não usar celular, deixar o celular desligado, porque a vibração do celular também atrapalha a questão espiritual. Você se reúne, pede silêncio a todos, pede que se concentre a todos os participantes. Isso a gente já deixa uma jarra de água lá sobre a mesa. Então a gente se reúne, pede para todos fecharem seus olhos e a gente faz uma prece inicial, tá? Mas como que é feita a prece? Simples, objetiva e de coração. Essa é a melhor forma de se fazer uma prece. Então, não precisa ser prece decorada, não precisa ter palavras que ninguém entenda. Não, faz o que vem do teu coração, né? Então faz uma prece, claro, agradece, começa agradecendo a Deus, né? Agradecer a presença da espiritualidade, dos nossos mentores, dos nossos anjos de guarda, né? Então, eu inicio assim, você faz uma prece inicial. Depois é feito de modo aleatório. A gente pega, tá aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas eu antes, eu abro algum livro, né? Alguma coisa, Espiritismo, alguma coisa que traga mensagens boas, tá aqui, tá? Então a gente lê, abre. Mas que página? Não sei. Abre e lê. Depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui vai cair, né, em alguma parte do Evangelho, alguém, um outro participante faz a leitura e quando terminou a leitura, é o que é muito importante, quando terminar a leitura do Evangelho, que vem a parte, não é discussão, é do eu faço isso. Do que você entendeu sobre a palavra de hoje? O que você acha que Jesus nos ensinou com essa palavra? Então, como o professor lembrou muito bem, não é discutir. Isso é para você, tá vendo? Isso serviu para fulano. Não esquece. No momento do evangelho, não pode ter acusação, não pode ter ódio, sentimento de ódio. É um momento de elevação espiritual, que a gente eleva o nosso pensamento. O nosso pensamento é o maior imã do planeta. Tudo que você pensa, você atrai. Então é um momento de paz, de união. Então você faz o evangelho e pergunta aos participantes do evangelho no lar o que eles entenderam daquele trecho. Mas eu não tenho o evangelho. Tem a Bíblia, tá? Tem a Bíblia. Então você abre a Bíblia, vai cair numa página, lê. É aquela página que tem que ser lida. Mas quanto que eu vou ler? O quanto teu coração te indicar que tem que ler. Quando você achar que deve parar, para. E depois que todos deram sua opinião, de maneira tranquila, de maneira racional, você faz uma prece de encerramento, agradecendo a presença de todos que lá estão, pede proteção para a semana, pede luz, pede que proteja o teu lar. É muito, mas muito importante isso. E depois, peça que seja fluidificada a água. Aí você coloca o copo para cada participante e cada um toma o copo de água, que é mais ou menos o que os pastores nas igrejas evangélicas costumam fazer a prece com o copo de água, né? Nada mais é do que a fluidificação. Nós espíritos falamos fluidificação do evangelho. Terminou, tomou a água, pronto, gente, acabou o evangelho. Então isso dá em torno de 15, 10,
8 minutos, meia hora, o que não pode também muito se estender muito, porque senão depois as pessoas falam, tem que ficar 1 hora lá, já causa... Então, o modelo é mais ou menos isso. Tem que ser feito assim? Não. É da maneira que você acha mais correto, da maneira que a tua família se adequa melhor. Rômulo, eu não gosto de fazer assim, eu faço do meu jeito. Maravilhoso. Por isso que a gente está perguntando aqui para as pessoas participarem aqui e falar se faz e como faz. Tá bom, professor? Eu passei um modelinho aí. Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Não, foi perfeito. Desculpa a dar risada, que nós fomos invadidos por uma barata voadora que minha mulher deu um pulo. Isso é ao vivo, né? Isso é ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Ela subiu para pegar não sei o que aqui. A barata deu um rasante. Muito importante. Não tem como editar. Uma leitura edificante, né? Fora o Evangelho, eu vou mostrar alguns livrinhos, ó, são de recados da vida, são coisas bem simples. Não tem nada a ver aqui, às vezes, com religião, tá? Esse aqui, sim, é do Chico Xavier, né? São leituras, né? Alguns livros do Chico que a gente lê, né? Aqui tem coisas edificantes. Então, o que é o Evangelho no Lar? Nada mais é do que leituras e coisas edificantes. O professor vai ter que entrar em ação lá. Nada mais é do que leituras e coisas edificantes, tá? Então, é bem simples e é algo que tem um benefício, como a gente falou na nossa live, né? Com o Emerson. Eu acho que o mais importante, né, Rômulo, é a rotina e o compromisso, né, Rômulo? Porque tentar manter. Manter a rotina e o compromisso e como toda oração, né? Esses dias a gente falou da oração. O que mais importa é a intenção, né, Rômulo? É o sentimento que você vai estar fazendo esse ritual. O mais importante de tudo, mais importante do que o que vai ser lido, mais importante do que o que vai ser comentado, é a intenção que você coloca nisso, é o seu sentimento, é o seu amor. Isso que é o mais importante. É igual você ir para qualquer culto, qualquer religião, qualquer centro espírita. O que importa é a intenção e o amor com que você está indo e está se entregando. Isso é o mais importante de tudo. Não é o que vai ser dito, como vai ser dito, se faz isso primeiro, se faz aquilo primeiro. O mais importante de tudo, assim como na oração que você faz, esses dias a gente falou da oração, é a intenção, o seu desejo, o seu amor. Isso é o que mais importa. Na verdade, né, Matheus? É claro que na live passada o Emerson falou muito bem aqui, nos ensinou bastante, passou bastante conhecimento. A gente falou sobre o poder da prece, da oração, né? O Evangelho, claro, você faz a oração de abertura e a oração de encerramento. Mas o que eu vejo de mais importante, claro que não existe o que é mais importante ou menos, mas é a reunião familiar, é a família se sentar a uma mesa. Mas precisa ser na mesa? Não, pode ser numa sala, todos sentados, né? Não precisa ser na mesa. Um lugar que tenha paz, não tenha barulho. Então eu acho que o que liga mais o Evangelho no Lar é aquela coisa da família estar unida para falar de coisas edificantes, né? Porque é fácil reunir a família. Faz um churrasco, mas no churrasco a gente fala de tudo, se diverte, dá risada, joga, bebe, né? Agora, a hora do Evangelho é a hora de você falar dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, né? Isso aqui é importante. Então, quando você reúne a tua família, quantos de nós conseguem fazer o Evangelho nessa correria do dia a dia? Vai ter gente que vai falar assim, eu não consigo reunir minha família, porque a hora que eu estou em casa, meu marido está trabalhando.
Quando ele chega, eu saio. Meus filhos estão na faculdade. Então, nunca vai ter um horário que todos estejam em casa. Tudo bem. Se tem dois, a gente até falou, pode fazer um só o evangelho. O evangelho é diferente de você entrar lá no teu quarto e apenas fazer uma prece. Tá? Então, tem que ter a leitura ou da Bíblia ou de algo ligado aos ensinamentos de Jesus. Uma coisa muito importante que o Luiz falou, a hora que ele estava falando, eu não interrompi ele para ele não perder o raciocínio, quando ele disse que cria um laço, né, um elo com a espiritualidade. Levados espíritos para assistir Esse e ser entendimento auxiliados que precisa... durante o evangelho no lar. Ô, Rômulo, você está travado. Agora voltou. Voltou agora. Então, pedir ao mestre, né, a permissão para iniciar a oração. Se você entende por anjo da guarda, olha, anjo, proteja, venha fortalecer o ambiente familiar, acalma os meus pensamentos, meu sentimento, a minha parte material, física e espiritual, não só para nós que é espiritual, a gente fala do espiritismo, né? Mas o espiritual que nós falamos aqui é o ser espiritual que nós somos, não o ser espírita, é o ser espiritual mesmo, porque nós temos uma alma, nós somos espiritualistas, né? E tem que ser trabalhado. E o Evangelho, ele é nesse sentido, ele nos fortalece muito, né? Ele ajuda muito a nos deixar mais. Boa noite, Camila. E Andrés, que estão mandando um oi aí, uma boa noite para vocês. Ele ajuda a gente a se acalmar também. Ele ajuda a dar entendimento para as coisas que estão acontecendo. Então, o Evangelho, com o tempo, ele acaba se tornando um momento ímpar na nossa vida, né? É realmente um momento de estar se religando. Quando eu viajo muito, eu tenho uma Bíblia. Eu faço o Evangelho na casa da outra pessoa com a Bíblia, porque a Bíblia é um lugar, é um livro que eu não tenho muito preconceito contra ele. Você pode usar... É universal, né, Luiz? Ele é universal. Você vai para a casa de um parente, você está na casa da pessoa, queira ou não queira, você tem que respeitar a cultura dele, né? Aí você não vai, às vezes, colocar o copo de água naquele momento. E detalhe também, se não der para você praticar um dia, por exemplo, eu marco todo domingo às 8 horas da manhã. Se um dia eu não for praticar, por exemplo, eu fui viajar nas férias e no domingo eu ia estar na praia. Eu falei com a espiritualidade, olha, esse domingo eu vou me ausentar, no próximo final de semana nós continuamos. Conversar com a espiritualidade é muito importante, porque imagina, eu marco às 8, aí não vou levantar da cama não, que hoje está frio. A espiritualidade ela não pode vir também e você está dormindo e ela energizando a sua casa. Tem que realmente religar-se, né? Isso é algo sério. Isso é algo sério. A Nonu está falando... A Nonu falou sim, até... Um recado que tanto precisamos. Precisamos. Isso é muito importante, o que ela falou. Eu até ia ler, eu estava esperando você terminar, professor. Eu ia ler o que ela escreveu, o comentário, que eu achei super importante, né? Às vezes, quando a gente pega e abre o evangelho, né? Às vezes você está passando por uma dificuldade, você está passando por um problema com um ente, você está passando por um problema de saúde, e a palavra, quando você abre, você é orientado pela espiritualidade a abrir em tal trecho. E isso também, no livro do André Luiz, ele conta muito bem, que eles vão dar o texto para a pessoa. Não, mas aí o André Luiz pergunta, mas como? Já tá, ela vai abrir na página certa, por o que ela precisa.
Então, esses recados da espiritualidade, né, quando a gente recebe, a gente tem que se atentar. Não é por acaso que você abre e às vezes cai num trecho do Evangelho ou da Bíblia, numa palavra. É como você, quando vai no culto, vai na igreja, que sai o sermão, que sai a palavra, aí você fala assim, nossa, foi comigo. Você até abaixa assim no banco, assim, você fala, ai meu Deus. A carapuça faz assim, né? A carapuça faz assim, ó. Isso. Será que ele está falando da minha vida? Você fala, alguém contou pro pastor lá, pro padre. Faz, porque é tão exato, que você chega até a duvidar da espiritualidade. Você fala, alguém contou. Eu vou dar um relato, né? Um relato meu que aconteceu. Como eu sempre disse, que eu sempre fiz o evangelho no lar aos domingos, eu fiz um evangelho no lar no domingo. Todos sabem que eu perdi uma noiva por um acidente. E a palavra que saiu no domingo no evangelho do lar, que foi ela que abriu o evangelho, foi sobre mortes prematuras e de entes queridos. E na sexta-feira ela veio desencarnar. Lógico que eu jamais imaginaria, né, que seria com ela ou comigo, que algo aconteceria. Mas para você ver como que a espiritualidade já estava tentando confortar. Saiu exatamente sobre isso. Mortes prematuras e de entes queridos. Praticamente 5 dias antes. Então, no domingo anterior. No domingo anterior do acontecimento. Então, assim, já era um recado. Ou uma preparação, que a gente bem pode falar isso. Então, eu cheguei a comentar aqui no Papo de Amigos também que a minha mãe sonhou que meu pai também ia falecer e falou para ele, ó, Norberto, você vai falecer, eu sonhei que você vai falecer. Exatamente. Então, assim, o evangelho no lar, ele é super importante, gente. Mas também não vai pôr na cabeça que tudo que sair lá, né? Tudo que sair lá, saiu sobre mortes de entes queridos e prematuros, vai acontecer alguma coisa na minha família. Não. Às vezes é algo que você precisa saber. Porque às vezes a gente tem aquele medo. Se eu perder meu pai, se eu perder minha mãe, se eu perder meu filho. Então, a espiritualidade vem e fala, tá aqui, calma, né? O nosso amigo Hermes, a minha chave virou em um culto desses. Foi na chamada do pastor que minha chave virou. Verdade, Hermes. O Hermes falou pra gente aqui na live passada, né? Então são os recados da espiritualidade, né? E é muito importante. Fazendo gancho... Pode falar, desculpa. Pode falar, Roma. Não, Matheus, pode falar. Usando o gancho aí do Emerson, eu acho que uma coisa importantíssima, né? Que assim, eu já comentei isso aqui. Nós somos responsáveis por preparar o cálice. E a espiritualidade se incumbe em derramar o vinho. Então, usando o exemplo do Emerson, ele disse que a chave dele virou num culto desses. Só que ele começou a plantar, ele começou a ir atrás de algo maior, ele começou a se ligar com as coisas de Deus. Então ele começou a labutar, ele começou a preparar o terreno. E aí, lógico, obviamente, a espiritualidade vem e derrama as bênçãos. Então, daí a importância da gente fazer a nossa parte, né? A gente fazer a nossa parte. Por quê? Como você disse, Rômulo, nada é por acaso. Sim. Não existe o acaso, nada é por acaso. Porém, nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade que é uma responsabilidade de nos tornarmos melhores a cada dia. Nós estamos aqui para sermos cada dia melhores e aprendendo, melhorando, não só
o nosso eu como as pessoas que estão em volta. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, preparar o terreno, né? Para que no momento certo, na ocasião certa, a gente possa receber as bênçãos, receber os ensinamentos. Exatamente. Professor? Pode continuar o teu raciocínio, Romulo. Você estava falando alguma coisa, você quer... Então, por isso que a gente fala da seriedade e de quanto é bom a gente praticar o evangelho no lar. Nós decidimos fazer essa live, eu acho, cai muito com a live passada, o poder da prece, da oração. Agora você imagine o poder da prece e da oração, só que em comunhão da família, né? Que a família é a escola sagrada que o Espírito precisa passar. Às vezes, muita desarmonia, muitas brigas, você começa a fazer o evangelho, a assistência espiritual, a espiritualidade age dentro da tua família. Então, aquela dificuldade que às vezes o teu filho está passando, que você ainda não... Ele está fechadinho, não contou para ninguém. Na hora de fazer a prece, na hora de elevar o pensamento a Deus, a Jesus, eles tomam conta. Então, um conselho que a gente dá, independentemente da religião, que vocês comecem a praticar o evangelho no lar. Tem uma outra forma também de praticar o evangelho. As pessoas hoje têm muitas lives que é o evangelho no lar. São lives. As pessoas fazem ao vivo o evangelho no lar. Ah, isso pode? Isso é legal? Claro que é. Né? Então, eu acho que, se eu não me engano, a TV Mundo Maior, acho que todo dia às 18 horas, tem o Evangelho no Lar. Eles fazem. Então, quem quiser acompanhar, são vários evangelhos no lar que são feitos online. Então, se você está sozinho, né? E você, eu não quero que alguém escute eu orando, eu fazendo uma prece, eu colocando meu copo com água, então eu vou assistir uma live. Pode procurar aí, gente. No YouTube tem, no Facebook, o Evangelho no Lar. São vários canais espíritas. Eu acho que... Católicos também tem. Católicos tem, os evangélicos têm. Então, a falta é aquilo que eu falei, é coisa bem rápida. Não precisa ser algo estendido. Então, o intuito da nossa live hoje foi, junto com a live passada que eu falei, foi de carona. A gente primeiro tentou mostrar a vocês o poder da prece, da oração, o quanto ela modifica. O Hermes demonstrou aqui várias coisas, o poder da prece. Várias pessoas participaram, deram seus relatos, o que a prece, o que uma oração mudou na vida das pessoas. E hoje a gente traz o Evangelho no Lar, que é o complemento da prece. A prece é aquele momento que você vai lá no teu quarto, quando você levanta, agradece, ou quando você vai dormir, você também agradece a espiritualidade, você pede uma noite de sono tranquila, que no despertar você possa ser conduzido para a espiritualidade, para aprender, para coisas boas, e aí você junta a tua família. É o que a gente sempre fala, a nossa família, a nossa casa, é o lar sagrado, né? É a escola divina da alma. É através da nossa família que a gente está resgatando alguma coisa, que a gente precisa ajudar ou ser ajudado. Nada é por acaso. Você não está na família que você está à toa. Você precisava estar nessa família, você precisava ter aquele ente que dificulta o convívio, você precisava ter aquele irmão, entre aspas, chato, ou você precisava ter o apego com aquele irmão. Tudo faz parte de um plano divino. É para nossa evolução. Viu, Rômulo? Aproveitando o gancho aí, né, que você expôs a questão aí que aconteceu com a sua noiva, né? Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas precisam entender também. Eu, particularmente, tinha muita dificuldade de entender isso, né? É uma coisa que, para mim, era difícil de entender. Hoje já melhorou bastante, conforme a gente vai aprendendo, vai amadurecendo.
mas que eu acho que é bom para as pessoas que nos acompanham, o seu exemplo, né? Tem uma frase que diz assim, né? O fato de você estar com Deus não significa que você não vai cair, mas significa que você vai ter forças para levantar. Então você deu um exemplo aí, você fazia o evangelho no lar, a sua noiva fazia o evangelho no lar, e mesmo assim ela veio a desencarnar. O Emerson usou o exemplo na semana passada, disse que ele rezou, pediu a Deus que não levasse a esposa dele, e que mesmo assim ela faleceu. E assim acontece na vida de todos nós. Não é porque nós rezamos, não é porque nós fazemos a nossa oração, porque nós frequentamos o nosso culto, o nosso centro espírita, que nós estamos imunes das coisas difíceis que nós iremos passar, dos problemas. Então não é, eu faço evangelho, mas tenho um filho, que meu filho é assim, ou assado, ou então o meu marido, ou a minha mulher, ou isso, ou aquilo. Não significa que a espiritualidade não esteja trabalhando. O que acontece é que nós não temos, como foi dito na semana passada, nós não temos a consciência, o discernimento, o entendimento dos planos de Deus. Então, cada ser humano, cada espírito tem a sua missão, tem o seu planejamento, tem o seu tempo aqui. Então, é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente colocar para a pessoa não desanimar, porque senão às vezes a pessoa começa a rezar, começa a fazer o evangelho, e aí às vezes alguma coisa ruim acontece e fala, poxa vida, não está adiantando, não está resolvendo. O meu filho, o meu marido, a minha mulher faz isso, faz aquilo, papapá. Parece que não resolve eu fazer o evangelho. É aí que a gente tem que ter, vamos dizer assim, a gratidão. Por quê? Exatamente. Quem diz que não poderia estar muito pior do que está? Quem diz que não poderia quantos ser... livramentos não aconteceram? Exatamente. Que a gente não toma Exatamente. Então, aconteceu uma coisa ruim na minha vida. Será que não poderia ter acontecido algo pior? Ou será que isso não foi o melhor que poderia ter acontecido, tanto para o nosso ente querido, que às vezes possa ter partido para a vida espiritual? Nós não temos o amadurecimento. O Luiz falou muito bem isso na live passada, retrasada. Nós não temos a consciência dos planos de Deus. Nós não fazemos a mínima ideia de quais são os planos da espiritualidade, os planos de Deus. Nós somos ignorantes em relação a isso. Nós não temos isso não é revelado para nós. Ô, Mateus, na verdade, nós não entendemos nem quem somos nós, né? Exato, bem lembrado, Luiz. A gente tem dificuldade de lidar com a gente mesmo. Os nossos planos já fica difícil, né? Eu lembro uma vez, eu recebi um dinheiro. O governo acabou pagando um dinheiro a mais. Eu recebi esse dinheiro a mais, quebrou meu carro. Eu falei, não acredito. Agora que eu recebi um dinheirinho a mais, eu vou ter que gastar para arrumar o meu carro. É injusto. Mas, se eu for olhar por outro lado, depois que você começa a aprender, a agradecer, porque a prece é um momento de você louvar, pedir e agradecer, né? Eu tava, obrigado. Ainda bem que eu ganhei esse dinheiro. Porque se não tivesse ganho, se tivesse quebrado do mesmo jeito. Então, olha como que é. E às vezes a nossa pressa é o entendimento de querer tudo material, a gente esquece de cultivar o nosso lado espiritual. E o momento do Evangelho no Lar é um momento da gente religar e começar a despertar mais a nossa parte espiritual. Porque, segundo a psicanálise, a psiquiatria, o meu Freud, né, o consciente meu é 5%, 3% no inconsciente, 2% no subconsciente e 95% no inconsciente. Então, no inconsciente, está tudo sujo, está tudo bagunçado, com ódio, rancor, negatividade. Aí eu vou lá e eu faço uma prece, quero que muda toda a minha vida, num simples momento. Deus não é mágico. Deus não é mágico, é diferente o nosso contato com Deus. Ele já deu o livre-arbítrio, os outros animais não têm livre-arbítrio. Então só o fato de eu ter o livre-arbítrio, já eu tenho que agradecer por isso. Eu já posso tomar as minhas decisões.
Ainda é. Já é um privilégio, né? Já é um privilégio. Já consigo escolher o caminho que seguir. Se não der certo, eu volto e vou para o outro. O que nós precisamos não é ser espírita, é ser espiritualista. Entender que nós temos uma alma. E cultuar mais essa alma. Não cultuar no sentido de me dar isso, me dar aquilo. Não. Me dá esclarecimento, me dá entendimento, me dá compreensão, por favor. Aceitação. Me ilumina a aceitar mais os desafios da vida. Nós estamos vivendo e vamos viver tempos difíceis. As pessoas vêm falar de transição planetária, mudança energética, falar, oba, porque o brasileiro gosta de festa, né? Você fala, ó, vai ter transição planetária. O pessoal já sai, oba, tô dentro, tô evoluindo. É open bar. É open bar, acho que tudo é open bar. Carnaval foi cancelado, né, Luiz? Tá tudo triste. Aí, ó, cancelou. Eu não consigo sair mais. Nós ficamos só 2 anos aí, 2 anos e pouco, proibido de sair de casa. Ninguém aguenta mais. Eu quero festa, eu quero comer carne, eu quero beber. Calma, vamos viver um dia de cada vez. Não é errado o acontecimento, é um aprendizado para nós seguirmos em frente. Nós precisamos aprender a lidar mais com as adversidades da vida. E o Evangelho, ele vem, porque ele sempre está indicando para você assim, meu, calma, faça uma reforma íntima. Ele vai te dar um direcionamento, um ensinamento. A Eliana está dizendo assim, ó, tudo o que acontece é para a nossa evolução. Estar mais conectado com Deus nos permite entender que o sofrimento é parte do processo que vai passar. Perfeito. E quando nós aprendemos com esse processo, nós paramos de sofrer. Eu poderia ficar sofrendo... Começa a agradecer, né, Luiz? É aí que a gente começa a agradecer, né? Ô, Matheus, é uma visão minha que eu tenho. Eu vejo o pessoal falando de lei da atração, o segredo, que você pensa que você vai ganhar as coisas. Meu amigo, eu acho que a lei da atração começa aqui, ó, mudando a minha mente. O jeito que eu vou entender o mundo, começando a fazer coisas boas do meu dia a dia, enchendo a minha mente de coisa boa, porque aí automaticamente eu vou mudar o meu olhar sobre a realidade. Eu vou começar a ver as coisas, as situações, com uma visão melhor também, porque eu estou acostumando a minha mente a ver coisas positivas. Às vezes a gente faz um escândalo por uma coisinha simples. Nós somos egoístas, é o meu egoísmo. Né? Ô, professor, hoje lembrando que... deixa eu ler aqui antes um comentário da Nunu. Ela colocou assim, ela tinha feito já um comentário, eu até deixei fixado aqui. Não importa a forma como vamos buscar a Deus, precisamos dele para nos fortalecer nossas dores e também a crescerem nosso crescimento e as nossas alegrias. Ela tinha feito esse comentário antes, não tinha dado para a gente ler aqui. E a Marli chegou atrasada de novo, viu, professor? Ela tinha parado com isso aí. Fala para ela que ela tá perdoada. Fala para ela que ela tá perdoada. Ela tem bônus, né? Tem bônus. Ela é VIP na nossa live. Exatamente. Pessoal, já deu 1h04 de live, né? Vocês querem... Vamos encerrando, Rômulo? Rômulo, vamos fazer um convite. Tem a Noeli, tem a Eliana, tem o Emerson aí, tem a esposa dele. Quem quer entrar aí ao vivo para fazer uma prece? Fazer a prece, né? O que vocês acham? O Emerson, a Ellen Pádua, agora nós vamos chamar ela de Ellen Pádua. Exato, Ellen Pádua. Exato. Entrar aqui e fazer a prece. Cadê o Hermes? Se eu não me engano, eu já vi. Se eu não me engano, eu já vi até uma aliança. Se eu não me engano, meu óculos eu troquei ele agora. Parece que eu já vi até uma aliança lá, viu? Tem o Emerson, tem a Nonô, tem a Eliana que está sempre junto com a gente, a Marli. A Marli. Acho que ela chegou atrasada hoje. Ela deveria fazer a prece final, né? Ou alguém que está assistindo, manda um joinha aí falando que vai fazer a prece. Pode ser uma prece simples, do seu jeito mesmo. É assim que é a prece verdadeira. É aquilo que a gente falou, né? Tem sempre... a gente tem que fazer a prece de coração. Não precisa ser aquela prece decorada, né? Olha lá, ó, o Emerson fala por mim. A Ellen... Tá aí, cadê o Emerson?
Será que o Hermes não quer fazer a prece final? Ô Hermes, cadê você, Hermes? Será que ele tá na live ainda? Eu queria mandar um beijo para minha mãe. Minha mãe entrou aí, não sei se ela tá ainda. Um beijo, mãe. Se a senhora quiser entrar com a gente também. Alguém quer fazer a prece? Entrar na... estão pedindo o Emerson, hein? Estão votando no Emerson. Tá tudo assim, ó. Estão votando no Emerson. Ó. Marli, ó. Estão votando na Marli. A Eliana votou na Marli. Lembrando o pessoal... Pode fazer porque ela tá de pijama, viu, professor? Lembrando o pessoal que terça-feira de carnaval nós vamos falar sobre terapia. Vai vir uma terapeuta, tá falando, dando umas dicas. Olha lá, o Emerson disse que pode ser. Vou mandar um convite pro Emerson. Ele entrar na live, ele falou que vai fazer a prece. Ô Emerson, foi dedocraticamente aqui as pessoas. O homem mais apaixonado do Instagram. Você viu que foi dedocraticamente aqui, né? Olha aí, está de volta o Emerson Pada. Tudo bem, meu amigo? Emerson, dá receita para mim e pro Rômulo. Os dois solteiros aqui, os dois solteiros. Dá receita para nós, ô Emerson. Passa a receita para nós. Vai que você fala isso do Rômulo, que você vai ver só. Olha aí, ó, ele colocando o coraçãozinho aí. Ô Emerson, agora você a prece de encerramento. Tá bom, vamos lá então. Obrigado pela oportunidade. Estou aqui assistindo vocês e só vibrando aqui com as informações, isso é muito bom. Ô Emerson, só uma curiosidade. Aproveitar que você entrou aí para nos prestigiar. A questão dos evangélicos, é feito algo parecido com o evangelho no lar? Eu falei que eu sei da congregação, que eles vão na casa dos irmãos que estão precisando de prece, se reúnem. É o evangelho no lar. Você saberia me falar de uma outra forma? Você faz o evangelho no lar? Ou realmente você faz as suas preces diárias, como você nos falou na live passada? Rômulo, eu costumo dizer que eu sou fiotão ainda nesse modelo, né? O meu pastor fala, o Emerson é fiotão, né? Eu comecei a ter um encontro com Jesus Cristo realmente a partir de 15 de agosto. Foi quando eu me ajoelhei nesse quarto que estou agora, olhei para o nada, né? E na verdade eu tudo, e disse, Jesus, é o seguinte, eu não sei nem por onde começar, só que eu estou aqui e sei que o Senhor está vivo. Então faça em mim, nesta noite, a mudança que eu preciso. Naquela noite eu acho que eu dormi diferente e acordei elétrico fazendo o que eu faço hoje. Na minha casa nós não tínhamos o hábito. Até uma coisa que eu pedi para Deus lá no hospital, deixa essa mulher sair daqui comigo, para a gente mudar completamente tudo que a gente poderia fazer diferente. Meu filho não tem esse hábito, ela não tinha esse hábito, eu também não. Com a minha inserção na igreja metodista, vou ser batizado agora dia 20 de março, e vou receber a missão de um discipulado. Começo teologia agora, dia 28 de março, 3 anos de teologia. Vou montar um discipulado onde eu vou até a casa das pessoas, reunir vizinhos e amigos, onde eu vou falar do Evangelho. Né? Nós vamos começar isso agora, a partir de março para abril. Na minha casa também será recebida pessoas para fazer a mesma coisa. Então, toda semana nós temos encontro. Como vocês têm online, eu terei presencial. Então, para nós, né, que estamos nesta caminhada, e não muda muito na caminhada de vocês, né, já falei isso aqui, nós temos um hábito, esse é o hábito, eu sou fiotão, estou começando, mas é assim que vai ser, é dessa forma que nós teremos a nossa participação. São células que são montadas. Lembrando que você já até falou, eu vou dar um spoiler aqui, uma notícia de primeira aí para o Matheus e para o professor. Eu falei para você convidar o teu pastor a participar da nossa live e ele aceitou, né? Você lembra que era aceitou? Era só um problema da agenda, que ele também faz uma live às terças-feiras. Toda terça. Foi isso? Mas ele falou toda que terça ele faz. Isso. Mas ele falou que abre mão, tá? Ele falou que abre mão de fazer uma reunião dele para... É só marcar com ele com 2, 3 semanas que ele abre mão. Tá vendo, só marcar professor? Sensacional, vai ser um prazer. Bom, Hermes, o encerramento da live é com você. A prece é toda sua, meu amigo. Tá bom, meu querido. Bom, vamos fechar nossos olhos então. E mais uma vez saber que Deus está vivo, que Ele pode todas as coisas, Ele pode fazer tudo por nós. E com essa certeza então a gente encerra aqui.
sempre acreditando e agradecendo. O Senhor disse que deixaria esta terra, mas que não era para os discípulos ficarem apavorados, porque o Senhor enviaria o conselheiro, o Paráclito. E nós acreditamos no seu Evangelho. Independente de doutrina, nós acreditamos no seu Evangelho. Então, por acreditar nisto e por saber que isto é verdade, nós estamos aqui, Senhor, reunidos. E onde há 2 ou mais reunidos em seu nome, o Senhor lá está. Então, o Senhor está nesta noite, nesta live, em cada lar, na vida de cada pessoa que aqui assiste. Então, nós agradecemos profundamente, mas nós também gostaríamos de receber as suas bênçãos para continuar nossa noite, amanhã o nosso dia e todos os dias da nossa história, que o Senhor esteja conosco, sempre com o guia espiritual, que é o Paráclito, o Espírito Santo deixado pelo Senhor na terra. A Santa Trindade, Deus e o Senhor, que é Filho, e o Espírito Santo estarão conosco até o fim, para que nós possamos fazer as coisas aqui. E que o Senhor alimente cada pessoa que hoje veio buscar uma palavra. Talvez pessoas que estão precisando mudar uma história de saúde financeira, a gente não sabe, eu não sei, mas talvez nesta noite foi a resposta que precisava. Muito obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. Que assim seja. Obrigado, meu amigo Emerson, mais uma vez, né, por estar aqui, assistiu a nossa live, né, a Ellen também nos acompanhou. Eu vou passar a palavra para o Matheus e para o professor para fazer o encerramento da live. Bom, eu queria agradecer mais uma vez este grande papo de amigos. Meu muito obrigado por estar com vocês. Emerson, um grande abraço, um beijo para você também. Mais uma vez, um prazer enorme ver vocês. E eu vou ficando por aqui, vou saindo até terça que vem, às 8 da noite. Um grande abraço, Luiz, Rômulo e Emerson. Valeu. Meus amigos, também vou deixar um abração, obrigado. Falar um pouquinho do meu livro, faz tempo que eu não falo. Está saindo em breve a 2ª edição do Amor Vence o Suicídio. E para junho já está certo o lançamento do meu outro livro, mais um romance chegando aí, graças a Deus, com as bênçãos de Deus. Rômulo, prazer em rever o meu amigo Emerson. Satisfação. Estou tomando café sem açúcar. Obrigado, tá? Valeu. Fiquem todos com Deus, que Deus ilumine vocês. Valeu. Sempre estamos juntos, irmãos. Deus abençoe. Tchau, tchau. Emerson, fica com Deus. Obrigado mais uma vez por você participar aqui com a gente. Eu gostaria agora de agradecer a todos por terem ficado aqui acompanhando a nossa live. Que o Mestre Jesus abençoe, ilumine a todos, que dê uma semana com muita luz, com muita proteção. Gratidão a todos. Fiquem com Deus.